Meus amigos, boa noite. Estou aqui com um aquecedor com termostato da Oceantec, tá? Eu disse aquecedor com termostato porque geralmente se denomina esse equipamento como termostato com aquecedor. Mas como o nosso objetivo no aquário é aquecer a água, então é um aquecedor com termostato. Talvez os mais novos aí não saibam, mas antigamente, quando o pessoal da minha faixa etária começou, eu que estou na casa dos 40, nós não tínhamos termostato. E o que é o termostato? O termostato é o responsável por ligar e desligar algum equipamento. No caso do aquecedor, ele liga e desliga quando chega na faixa desejada, tá? Na faixa de trabalho. Que aqui tem uma iluminação que indica, como essa bolinha aqui, ó. Essa é a luz indicadora, tá bom? Então, antigamente, quando chegava numa determinada temperatura que a gente controlava pelo termômetro, nós tínhamos que desligar o aquário, não, desligar o aquecedor para que não torrasse os peixes, literalmente, tá? Claro, se o aquecedor tivesse uma dimensão para suportar a água do aquário. Quando ele era muito pequenininho, o aquário muito grande, dava até tempo da gente corrigir. Eu estou trazendo essa marca porque é que eu tenho, apesar de pouco usar, vocês sabem, né? Para minha fauna, no meu estado, para os peixes que eu tenho e na condição que eles estão, boa alimentação, já numa idade de jovem adulto, né? Eu pouco uso. Mas ele é um 500 watts, para 360 litros atende bem. Mas eu queria primeiro dar essa breve explicação do que seria um termostato, tá? E fazer a comparação do antes e depois do aquarismo, tá? Então antes era só aquecedor, tinha que desligar na tomada, e agora nós temos o termostato, que é uma grande ajuda. Voltando no aquário, ou trazendo o aquário, eu vou vir para cá. E o pessoal comenta muito qual que é, deixa eu chamar a atenção deles aqui, qual que é a posição ideal do termostato. A minha, que está ali no canto superior, não é. Ou a altura que está ali não é a indicada, tá? E eu vou explicar por quê. Primeiro eu vou mostrar para vocês aonde está, com mais clareza, que é nessa lateral. Vocês podem ver que eu não tirei o termostato para limpar essa região, então tem muita alga marrom. E essa alga é porque eu tenho aqui uma janela, né, como se fosse uma janela de bloco de vidro. Então o sol vem na diagonal e pega aqui no aquário. É excelente para os animais. Só que tem essa questão da alga, mas é só higienizar, tá? Em breve eu vou fazer um vídeo sobre o sol e os benefícios, né, para os animais. No caso, os peixes, tá bom? Então, retomando. Alguns falam assim, olha, você tem que colocar na horizontal. Outros dizem, não, você tem que colocar na diagonal. E outros ainda na vertical. Então, qual a posição adequada? Alguns fabricantes realmente eles indicam que é para colocar na vertical, em pé. Outros dizem que não é para colocar na diagonal, que não seria o mais indicado. Mas a maioria não dá esse tipo de indicação. A posição adequada é a posição em que fica melhor a distribuição da água quente. Que seria onde, no meu caso aqui, se eu realmente quisesse uma eficácia legal, teria de ser no meio do aquário, tá? Entre os dois canos de sucção,
na parte de baixo e na horizontal. Por quê? Porque o aquário tem 1,20 m, tá? O meu aquecedor com termostato, ele tem praticamente 50 cm. Então ele ficaria bem distribuído nessa região. Se ele ficasse no meio, ele atenderia bem esse lado, este e o centro muito mais. E por que na horizontal e lá no fundo? Porque nessa condição aqui, a água quente, quando começa a aquecer, ela tende a subir, o calor tende a subir para escapar. Então, você não tem uma boa distribuição no aquário. Como eu não gosto de que apareça o aquecedor, e eu praticamente não uso, ele não está ligado, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês. O fio dele aqui, ó, eu deixo desligado. A temperatura, não sei se dá para ver, tá em 20 graus aqui. Não dá para ver muito bem, tá? Então aqui embaixo é uma ótima distribuição. Então, na parte do meio, horizontal e embaixo. Porque aí o ar quente sobe e é uma boa distribuição no aquário, pelas próprias botas aqui de sucção, tá? Então essa é a melhor posição. Agora, tem algum problema se eu quiser deixar na diagonal? Vertical? No caso em pé? Não. Não há nenhum problema quanto a isso, tá? Não existe risco de quebrar, trincar. Isso é fruto da imaginação e de alguns problemas que alguns aquaristas têm com marcas. Eu já tive da Minjiang, acho que é esse o nome, uma marca chinesa. Tive e tenho da Oceantec e de outras. Não tive nenhum problema. Agora, a questão da eficácia, mesmo numa posição legal, é relativa, pessoal. Por quê? Porque olha só, eu tenho 360 litros e um termostato, um aquecedor com termostato de 500 watts. Está muito mais que a conta de 1 watts por litro. Mesmo quando eu coloco naquela posição, se a pessoa quer manter a 30 graus, por exemplo, 28, e a temperatura ambiente ou dentro do aquário está 20, subir 8 graus, pessoal, é muito difícil. E eu vejo muitos relatos, olha, já está 2 horas ligado e subiu 2 graus. É isso mesmo, tá? Demora muito para subir. Conta, claro, com a ajuda do dia seguinte, se sai sol, se não sai, tá bom? E lembrando, existe uma margem de erro, tá? Quando você ajusta para 28 graus, nem sempre o ajuste ele tem uma calibração perfeita, tá bom? Então pode ser que no seu aquário não chegue nos 28 nunca, nem que você deixe 24 horas ligado, tá bom? E tem um ponto legal, pessoal, a calibração que eu estava esquecendo. Eu faço tudo no improviso, não anoto, então, desculpe, quase passa. Às vezes, o que você tem que fazer também é recalibrar o seu aquecedor. Como que você deve fazer isso? Você coloca, deixa eu trazer para cá, esse pininho aqui no caso, de ajuste, você vai girar e trazer para o máximo 30 graus, por exemplo, aqui. Aí você coloca na água e liga. Nesse momento você deixa um pouquinho, uns 15 minutos. Você vê que sobe legal? Maravilha. Você ajusta para 25, 26, não importa quanto você quiser. E provavelmente, se ele veio descalibrado, ele vai recalibrar. Eu fiz isso nesse da Oceantec e deu certo, porque eu estava tendo muito problema para deixar numa temperatura legal. Não era nem a que eu programei, tá? E para finalizar, como eu já falei, não estou usando. Mesmo quando fez 15 graus,
na temperatura externa, no aquário estava 13, né? E eu não mexi, não coloquei. Esses animais até 10 graus resistem muito bem, tá? Mas isso são esses animais, ciclídeo africano. Tá bom, pessoal? Então, um abraço, qualquer dúvida é só deixar nos comentários.